Em março de 1918, um cozinheiro do exército americano chamado Albert Gitchell reportou sintomas de febre e dor de garganta no acampamento militar de Camp Funston, no Kansas. Ele foi o primeiro caso documentado da gripe que mataria mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial. A guerra matou aproximadamente 20 milhões de pessoas em 4 anos. A gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões em 24 meses. Em alguns cálculos, ela matou mais pessoas em um único ano, 1918, do que a peste negra matou em um século. Mas o dado mais perturbador sobre a gripe espanhola não é o número total de mortos. É o padrão das 3 ondas, e especificamente o que aconteceu na segunda. Porque a segunda onda foi mais mortal. A primeira onda da gripe espanhola, no início de 1918, foi relativamente moderada. Alta transmissão, mas mortalidade dentro do esperado para uma gripe grave. Muitos observadores na época acharam que estava passando. A segunda onda, que chegou em setembro de 1918, foi uma doença diferente. A mortalidade explodiu, e o padrão de quem morria era inexplicável pela lógica médica da época. A gripe normalmente mata idosos e crianças muito novas, cujo sistema imunológico é menos robusto. A segunda onda da gripe espanhola matava preferencialmente adultos jovens saudáveis, entre 20 e 40 anos, exatamente o grupo com sistema imunológico mais forte. A explicação que a virologia moderna oferece é a tempestade de citocinas. O sistema imunológico de adultos jovens, ao encontrar o vírus H1N1 modificado da segunda onda, reagia com uma resposta imune tão intensa que destruía tecido pulmonar próprio. Quanto mais forte o sistema imunológico, mais devastadora a resposta, e mais fatal o resultado. Soldados que sobreviveram a anos de guerra morriam de pneumonia em 48 horas. O papel da Primeira Guerra Mundial na amplificação da segunda onda. Nenhuma pandemia ocorre no vácuo social. A Primeira Guerra Mundial criou as condições perfeitas para a segunda onda ser catastrófica. Milhões de soldados em trincheiras superlotadas, mal alimentados, com sistema imunológico comprometido pelo estresse, frio, gases tóxicos e infecções bacterianas secundárias. Navios transportando tropas entre continentes distribuíram o vírus em velocidade sem precedente histórico. Hospitais militares, já sobrecarregados com feridos de guerra, colapsaram com a chegada dos casos de gripe. E os governos censuraram as notícias. Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido, todos em guerra, suprimiram informações sobre a epidemia para não prejudicar o moral das tropas. A Espanha, neutra na guerra, foi o único país grande que reportou livremente os casos. Daí o nome gripe espanhola. Não porque originou na Espanha, mas porque a Espanha era onde a imprensa estava livre para contar o que estava acontecendo. A desinformação custou vidas. Populações sem acesso à informação real não podiam tomar decisões de proteção informadas. Eventos públicos continuaram sendo realizados. Tropas continuaram sendo transportadas. A segunda onda se espalhou antes que as pessoas soubessem o que estava chegando. O que funcionou e o que não funcionou. As cidades americanas que implementaram medidas mais cedo tiveram mortalidade significativamente menor. O exemplo mais documentado é a comparação entre Filadélfia e São Francisco. Filadélfia realizou um grande desfile de guerra em 28 de setembro de 1918, com 200 mil pessoas nas ruas, ignorando alertas médicos sobre a epidemia que já circulava na cidade. 2 dias depois, todos os 31 hospitais da cidade estavam lotados. Em 6 semanas, a Filadélfia tinha 12 mil mortos. São Francisco fechou escolas, igrejas, teatros e bares imediatamente ao primeiro sinal de aumento de casos. Tornou o uso de máscara obrigatório em espaços públicos, com multas para quem descumprisse. A mortalidade da primeira onda foi substancialmente menor. Mas São Francisco cometeu um erro crítico. Ao ver os números caindo, declarou vitória cedo demais. Em novembro de 1918, com a segunda onda chegando, a cidade realizou comemorações públicas pelo armistício da guerra e suspendeu as medidas de proteção. A terceira onda, em janeiro de 1919, foi devastadora.
A lição que os epidemiologistas extraem desse padrão: a segunda onda de uma pandemia frequentemente é mais letal porque o relaxamento das medidas após a primeira onda cria as condições para a transmissão acelerada de uma cepa viral que pode ter mutado. O padrão de 3 ondas e o que ele significa hoje. A gripe espanhola teve 3 ondas distintas: primavera de 1918, moderada; outono de 1918, catastrófica; inverno de 1918-1919, grave. O Covid-19 teve padrão similar em muitos países, com variantes sucessivas de transmissibilidade crescente. O padrão de 3 ondas não é universal. Depende de fatores virológicos, imunológicos e comportamentais específicos de cada agente patogênico. Mas é comum o suficiente para ser um elemento de planejamento, não apenas curiosidade histórica. O que isso significa praticamente? Não declare vitória após a primeira onda de qualquer pandemia. O vírus pode estar mutando. A imunidade de curto prazo pode não ser duradoura. As condições que permitiram a primeira onda, densidade, circulação, ausência de imunidade prévia, podem ainda estar presentes. E a segunda onda, historicamente, é quando o sistema de saúde colapsa definitivamente, porque vem encontrar hospitais já sobrecarregados, profissionais de saúde já exaustos e populações já desobedientes às medidas de proteção após meses de restrição. A gripe espanhola terminou. A próxima não vai ser diferente. A pandemia de 1918 terminou por uma combinação de fatores. O vírus mutou para formas menos letais, parte da população sobrevivente adquiriu imunidade, e medidas de distanciamento eventualmente quebraram cadeias de transmissão. Não houve vacina. Não houve tratamento específico. Não houve intervenção médica que resolvesse. Apenas tempo, imunidade natural e onde foram aplicadas medidas comportamentais. A lição final da gripe espanhola não é sobre medicina, é sobre tempo. As cidades que salvaram mais vidas foram as que reconheceram o risco cedo, implementaram medidas antes que fossem óbvias e mantiveram essas medidas mesmo quando parecia que o pior havia passado. A biologia dos vírus não mudou. A tendência humana de relaxar diante de sinais de melhora e pagar o preço na segunda onda também não. Com a diferença que hoje temos dados históricos que mostram exatamente o que aconteceu. E a escolha de aprender com eles ou não.